Pan News, entretenimento. Olha, começaram as obras de um dos maiores símbolos turísticos do nosso estado, o elevador panorâmico do Parque Estadual de Vila Velha, que está sendo revitalizado, isso após 25 anos desativado. Um projeto que reúne aí engenharia, acessibilidade, sustentabilidade também. Para falar sobre esse momento histórico, digamos assim, a gente conversa agora com Leandro Ribas, gestor da Sou Vila Velha, concessionária que é responsável pela gestão do parque. Então, muito bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade News. Obrigado, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, Leandro, começar te perguntando qual que é a expectativa que a gente, inclusive, pode criar em relação a tudo isso, né? E qual que é o sentimento de poder ver de perto esse projeto saindo do papel depois de tanto tempo? O que isso significa na prática aí para o paranaense? A expectativa para todo o Paraná é a melhor possível, né? A gente está resgatando um equipamento que foi iniciado a construção dele no final da década de 70, começou a operar na década de 80. Muitas pessoas já visitavam o Parque Vila Velha no momento que existia uma divisão de que eu estou indo para o Parque Vila Velha ou estou indo para Furnas. Tinha gente que pensava que era diferenciado, né? Tanto que as placas de trânsito que indicam a localidade indo até lá, pela BR-376, indicavam Vila Velha e Furnas. Mas não, faz parte do mesmo complexo, da mesma unidade de conservação. E em Furnas nós tínhamos o elevador, né, que foi criado, como disse anteriormente, na década de 70, início dos anos 80, e que operou até os anos 2000. E uma época em que o parque recebia quase 200 mil visitantes. Então a gente pretende, com essa nova estrutura, para que realmente a gente incremente esse número de visitação, que vai gerar toda a economia da região dos Campos Gerais. Muito legal. Você já foi ao parque, Já João? fui. Eu ainda não tive esse privilégio. Te digo que, inclusive lá no jornal, no RIC Notícias Manhã, todas as manhãs, a gente abre as janelas para o paranaense, a gente sempre usa essa expressão, trazendo imagens do amanhecer em várias regiões. A gente tem uma câmera que a gente abre lá no Parque Vila Velha e trazemos, obviamente, quase sempre reportagens também de lá. Então, tenho essa curiosidade e agora mais ainda, ficou mais aguçada, preciso conhecer. Você curtiu? Sem dúvida, né? A questão de garantir acessibilidade, isso é muito bacana. Leandro, e um aspecto que eu queria te ouvir também, porque lá atrás, acredito que faz 2 anos, 1 ano, 2, buscou a questão da concessão, para que a administração, para que haja gestão, né? Para que a iniciativa possa trazer essa modernidade, oferecendo o que outros atrativos pelo país ou principalmente no mundo conseguem entregar dentro de uma experiência para o turista. E acho que o que vocês estão conseguindo é justamente nisso, buscando todos esses aspectos para que o visitante tenha realmente uma experiência e consiga aproveitar ao máximo quando está lá. A nossa concessão começou no ano de 2020, bem no ano da pandemia. Nós assinamos o contrato em fevereiro. Que desafio, né? Quando a gente foi assumir o parque, efetivamente, que seria em março, veio o primeiro decreto de lockdown. E a gente começou a poder abrir o parque apenas em setembro. Então, de lá para cá, a gente já implantou o arvorismo, a tirolesa, e está dando mais conforto na visitação. O parque é bonito por natureza. É inegável dizer que é um atrativo natural único no mundo. É o único lugar no mundo onde você encontra arenitos, Furnas e a Lagoa Dourada ao mesmo tempo. Então, ele é incrível por natureza. E nós conseguimos colocar a nossa operação, a nossa maneira de conduzir o negócio, uma exploração sustentável daquele atrativo natural. Então, a gente trouxe as melhores práticas do mundo em questão de gestão, de segurança e atendimento ao cliente, ao visitante, e adotou lá no parque. E junto com a gente, vários outros atrativos da região também se estruturaram. Então, a região dos Campos Gerais, hoje em dia, ela tem um apelo de visitação muito grande que pode levar a gente do mundo inteiro para lá. Legal. E falando em si mesmo dessa revitalização, o que vai ser feito na prática, né? Quais são as principais mudanças em relação à estrutura original do elevador propriamente dito? A gente está trabalhando com muita sustentabilidade. O interesse de ter uma obra correta ambientalmente, uma obra limpa, baixo impacto, de baixa geração de resíduos. Então a gente está passando por um processo de licenciamento de quase 2 anos, né? O IAT também nos deu essa licença. A gente protocolou vários
estudos ambientais, seja de fauna, de flora do local, para respeitar realmente os habitantes originais daquela furna, né, que são os andorinhões e os morcegos que lá habitam. Então a gente está tendo muito critério com isso. Vai ser um elevador com sustentabilidade, com acessibilidade para todo mundo. A energia gasta vai ser muito pequena em relação ao elevador anterior, que era movido a diesel, era um motor de caminhão que fazia o elevador funcionar. Então esse motor que sai fora, a gente vai colocar uma energia renovável, ou seja, muito dentro do que a gente está lá como um operador do parque, né? A Soul Parques, a empresa concessionária, preza muito por essa questão do meio ambiente e também da sustentabilidade. Você falou ali da acessibilidade, por exemplo, pessoas com uma mais reduzida vão poder, por exemplo, ir a lugares ou pontos do parque que antes não eram acessíveis. Isso também afeta em alguma coisa nesse sentido? Afeta porque, por exemplo, hoje a gente tem, no setor que nós chamamos de furnas, a gente tem 2 furnas que são visitáveis. A furna dos Andorinhões, que é onde vai ser executado o elevador, e a furna dos Lambaris, que é onde passa a nossa tirolesa. Nessas 2 furnas, atualmente, os mirantes são acessados através de escadas, ou seja, o cadeirante não consegue acessar os mirantes das furnas. Sim. Então a gente vai construir rampas e onde for necessário colocar elevadores menores para vencer alguns níveis, a gente vai fazer essa implantação também. O Leandro, já tinha elevador lá? Já tinha o elevador, funcionou até o começo dos anos 2000. E aí, bom, então tem muita gente que fala assim, cuidar com o que eu vou falar, mas sempre tem os ecochatos, sabe? Não Diga. Pode nada. Tem que chegar lá, não sei. Ele já tinha o elevador, só estão botando um elevador novo para garantir a acessibilidade. Pelo fato de estar em uma unidade de conservação, ser uma área protegida ambientalmente, a série de documentação, o rigor, né, é muito maior e tudo foi seguido. Tudo foi seguido. E é até por interesse nosso. Nós queremos que fosse tudo seguido com rigor, para que não tenha nenhum problema futuro e não atrapalhar realmente a beleza natural do parque. Então a gente fez questão de seguir todos os trâmites que nos foram condicionados para poder realizar a obra. Vou dar um exemplo para vocês. Como eu mencionei anteriormente, a furna é habitada pelos andorinhões de coleira falha, que é uma ave específica da região. A gente só pode iniciar as obras dentro do elevador quando elas saem. E quando elas retornam, a gente tem que parar as obras dentro do elevador. E tudo Olha bem, só. gente. A casa é delas. Você já viu esse movimento? Tanto da saída quanto da chegada? Processo de aproximação, ficam voando lá, sobrevoando tal, até que vêm e se aproximam. É quase como se fosse um balé. É ensaiado. Não, é lindo. Que legal. É lindo. E ainda no pôr do sol, no final do dia, assim. Pintura. Nossa, mas é muito legal. É legal que... Um chimarrão ali e tal. Aquela toalhinha... quadriculado, um piquenique, legal, sabe? legal. Fugir aquela desconexão, assim, é muito legal. E do lado aqui, dá quantos quilômetros, Leandro? Acho que não dá 100. Do Parque Barigui são 85 quilômetros. É pertinho. É 1 hora de distância. Nossa, é pertinho. Do lado. Uma rodovia duplicada, com total segurança. O desafio é a rodovia aí, né? Não, mas ela agora com as concessões, ela tá bem mais tranquilo. Eu que sou usuário da rodovia com frequência, posso garantir que está bem mais tranquilo. E qual que é o impacto disso tudo no teu entendimento, não só para o turismo, mas também para a própria economia local, com toda essa movimentação, mais uma vez, no parque? Para a economia é super importante, porque a gente já teve um movimento, desde quando nós assumimos a concessão, de movimentar a economia de Ponta Grossa, e a gente consegue medir isso através dos relatórios das hospedagens de Ponta Grossa, dos hotéis. A taxa de ocupação nos finais de semana começou a aumentar devido ao turismo estar mais pujante na cidade, né? Ponta Grossa é um distrito, é o maior distrito industrial do Paraná, né? Tirando a região metropolitana. A movimentação hoteleira é muito grande durante a semana, e no final de semana eles tinham a queda. Então agora já começa a ser constante essa ocupação hoteleira em Ponta Grossa, e isso é muito importante. Isso é o turismo que está movimentando o final de semana na cidade. A gente tem pesquisa interna que 92,5% dos nossos turistas pretendem voltar para o parque quando o elevador estiver reconstituído, né? Vai gerar essa recorrência de visitação, que hoje é menor, né? Hoje a pessoa vai no parque, que nem o João. Faz quanto tempo que não vai no parque? Acho que já tem uns 3 anos aí. Olha aí, tá na hora de voltar. Então... É verdade.
Então, não esperar o elevador ficar pronto para voltar. Volta antes para depois ver de novo com o elevador. Então, essa recorrência vai ser menor. As pessoas com cada vez mais atrativos para se fazer no parque vão considerar o parque para sair de Curitiba e poder... A gente tem opções gastronômicas dentro do parque, então até para fazer um bate-vote de almoço, aqui de Curitiba até Ponta Grossa, é muito tranquilo. Então, a gente, como estava mencionando também, a nossa visitação, que hoje atinge cerca de 80 mil visitantes por ano, a gente acredita que vai aumentar em 50%, já com a chegada do elevador. Então vai bater uns 120 mil pessoas por ano. E Ponta Grossa vai ter que se preparar, porque a gente não quer parar só no elevador também no Parque Vila Velha, né? Então a gente está querendo realmente colocar os Campos Gerais no destino do mapa turístico brasileiro. Você que está nos ouvindo aí pela rádio, né, 107.1, a gente está conversando com o Leandro Ribas, que é gestor do Sou Vila Velha, é a concessionária responsável pela gestão do Parque de Vila Velha. Ô, Leandro, um outro aspecto que eu queria também, a gente tem aqui o parque no Paraná, o Parque Nacional do Iguaçu, lá em Foz, toda uma estrutura, existe um antes e um depois, né? E eu lembro, Ana Vaz, não é que eu sou velho, não, é porque eu lembro quando era pequenininho, inclusive cheguei a morar um tempo em Foz do Iguaçu, quando era bem piazinho, bem pequenininho, tinha 2, 3 anos, mas eu lembro, sou do tempo que você entrava no Parque Nacional do Iguaçu de carro, com o teu carro. Parava na guaritinha lá, pagava, quantas pessoas? 3, 4, tanto. Criança não paga, não sei o quê. Hoje não, há toda uma estrutura, você para com o carro no estacionamento, pega o ônibus, só pode parar nos locais que tem autorização e tal. E Vila Velha também está nessa ideia, dentro desse formato. O que é possível, Leandro, é minha pergunta, justamente citando Foz, trazer de implementação desse outro modelo, desse outro exemplo, também para Vila Velha, o que vocês olham aí pelo país e pelo mundo, já entendendo aspectos do que é possível avançar ainda mais? O Parque Nacional do Iguaçu, né, as cataratas são um grande professor para nós, né? Foi a primeira concessão nacional instituída em 1998. Então, os acionistas do próprio Parque Nacional do Iguaçu, muitos acionistas também são acionistas aqui do Parque Vila Velha, e a gente traz esse modelo de concessão e de gestão de uso público deles também, né? Então, lá também tem um grande projeto agora de novas implantações para o Parque Nacional do Iguaçu, e a gente também vai seguindo essa possibilidade. A gente teve recentemente a revisão do plano de manejo do parque. O plano de manejo do parque é o plano diretor ambiental, o que a gente pode fazer de implantações novas no parque. E com esse novo plano de manejo a gente vai propondo novas atividades, né? Então essas que nós já colocamos, como arvorismo, tirolesa, a rota de cicloturismo, o Drive Experience, onde as pessoas fazem passeio em comboios de veículos, treinamentos vivenciais, o turismo pedagógico, já eram atividades que eram permitidas no plano de manejo. Então a gente está indo atrás de novas atividades que movimentam o turismo, como aquatrekking, birdwatching, até uma possibilidade de hospedagem no futuro para a gente implantar e enriquecer ainda mais a visitação no nosso Parque Vila Velha. E falando um pouquinho de prazos, então, né? Qual que é a grande expectativa? Quando que devem terminar essas obras? E se existe de fato já no entendimento de vocês, um cronograma específico em que haja um momento em que isso seja mais crítica, uma parte mais crítica, mais complexa, que tende a demorar? Como é que vocês estão se planejando, se organizando para isso? A gente também teve bastante tempo para organizar esse cronograma, né? Então agora a gente está na fase de projetos executivos, preparo da área e retirada dos equipamentos. Quando a gente faz a retirada desses equipamentos, muitos equipamentos vão ser verificados se vão poder ser reutilizados. Então vai fazer a revitalização dos equipamentos já existentes no parque, mostrando também a sustentabilidade nessa obra do elevador, para fazer esse recondicionamento, fazer a implantação e depois ir para a fase de testes finais e possível liberação para visitação. Então a gente entende que essa obra vai durar em torno de 12 a 14 meses. Logicamente que muito relativo com relação às condicionantes tanto climáticas como também dos nossos andorinhões que habitam a Furna, né? A gente tem que respeitar o horário deles. Eles saem de manhã e voltam no fim do dia, é isso? Ou como eu comentei nesse balé, essa entrada e saída a todo momento durante o dia? Como é que é a rotina deles? A gente não conseguiu combinar o horário certinho com eles, né? Senão seria um produto fantástico, né? Para marcar horário. Você deu sorte. Se você conseguiu ver, você deu sorte. Eu no final do dia, no momento em que eles estavam voltando para casa, digamos assim. Pouquíssimo. Nos paredões. E tem um comportamento muito específico, é isso? Isso. Muito específico. É muito legal. Porque eles fazem como se fosse um redemoinho em cima da Furna. Espiral, e você escuta. A impressão que dá é que você está escutando um a um descendo. Ele faz um barulho assim que vai descendo um a um para voltar no seu ninho. Então eles saem
quando nasce o sol e no pôr do sol. Eles saem para buscar alimentos e voltam no final do dia. Só que pra você ter uma ideia, esse fim de semana eles estavam meio preguiçosos. Durante essa semana, com o frio de ontem, eram 10h30 da manhã, sol alto, eles não tinham saído ainda. E daí a gente fica lá com a obra, esperando eles saírem, eu acho que era o frio. Daí eles, conseguiram sair, a gente conseguiu trabalhar. Então não tem uma hora correta assim, mas geralmente no nascer do sol e no pôr do sol. No verão eles saem um pouquinho mais cedo, no inverno eles ficam até um pouco mais tarde. É assim mesmo. Não é só você que está nos ouvindo, que fica se mexendo na cama, embaixo da coberta, só mais 5, 10 minutos, não. A natureza sabe. Também. A natureza sabe. Muito legal. Leandro, então para deixar claro aí, né, para quem ainda não conhece até mesmo o Parque Vila Velha, né, por que esse parque é tão especial e por que de fato vale a visita, já para ficar o convite para todo mundo. O parque especial porque é um atrativo único de natureza, né? Lá você pode... É uma sala de aula a céu aberto, né? Aspectos geológicos, de fauna. Nossas câmeras já visualizaram, por exemplo, lobo-guará, a onça sussuarana, que são animais de topo de cadeia, mostrando que a conservação ambiental que a gente faz em conjunto com o Instituto Água e Terra está sendo bem feita. Então é um atrativo realmente que as pessoas devem conhecer, né? Famílias, casais, porque é um programa agradabilíssimo, né? Você passa cerca de 4 a 6 horas lá no parque visitando todos esses atrativos naturais, com uma gestão de uso público, com responsabilidade, com segurança, monitores bem treinados para fazer esse acompanhamento, opções gastronômicas com parceiros locais, da culinária regional também, que utilizam, fazem a gestão operacional do parque. E fica esse convite para que possam visitar a gente lá, tão pertinho aqui de Curitiba e toda a região metropolitana também. Vamos matar a curiosidade da Ana Vaz, Boa, que ainda não esteve. E você, ouvinte, que ainda de repente não esteve lá no Parque de Vila Velha para acompanhar esse movimento dos andorinhões, como o Leandro comentou, ou no início ou no final do dia, né? Tanto o momento de saída como de chegada. Tem o vídeo que a gente está acompanhando pelo YouTube, inclusive convido você a nos assistir também com imagens, Jovem Pan News Paraná. E agora eu vou ficar em silêncio para que você consiga ouvir, especialmente o som aí, caso ainda tem uma certa distância, mas acredito que dá para ouvir um pouquinho. Olha! Deu pra ouvir um pouquinho? Meu Deus, sim! O vídeo é seu? Não, acabei de receber em primeira mão a você. Eu ia dizer, João fez esse registro, gente. Que rápido! Legal, né, Ana? Muito legal mesmo. Impressionante. E vários, e tá ali. Ô, Leandro, e do que vocês observam, agora a gente está no período de férias, sempre uma alta, né, no número de visitantes, muitas famílias, não excursões de escola, de colégio, porque o pessoal está em recesso, mas é um momento em que se tem uma alta, esse aumento realmente no número de visitantes lá no parque. Julho é o principal mês de visitação do parque e nós também fazemos algumas atividades especiais para o período de férias. Então esse ano a gente trouxe brincadeiras infantis do passado, como carrinho de rolimã, bolinha de gude, peão, para ter essa interação realmente entre as famílias no parque. E a gente está também agora no próximo fim de semana, dia 26 de julho, Padroeira de Ponta Grossa, Nossa Senhora Santana. Então também a gente tem programação especial para os moradores de Ponta Grossa. E a gente está sempre movimentando, colocando música ao vivo na nossa praça do centro de visitantes. Os nossos ônibus foram transformados em jardineiras mais panorâmicos para que a pessoa tenha realmente contato com a natureza do parque. Enfim, é um programa que a gente precisa ser colocado na rotina de todos os curitibanos a ida ao Parque Estadual de Vila Velha. E o que a criançada mais curte quando vai lá? A criançada gosta de tirolesa, né? Precisa ter 1,20 m. Precisa ter 1,20 m para poder fazer, mas mesmo assim a gente conseguiu, pensando em quem tem abaixo de 1,20 m também, implantar uma tirolesinha num playground que tem lá em Furnas para que ninguém passe à vontade. Mas a tirolesa é o campeão de audiência nossa lá no parque. Nossa. Eu tava lembrando, eu falei que faz 2 ou 3 anos, faz muito mais. Minha filha vai fazer 5 anos, ela não era nem nascida quando eu fui. Mais de 5, então faz tempo. E assim, tava no dia, foi uma mistura, porque você sai aqui de Curitiba, vamos num sábado e tal. E aí cheguei lá, estacionei o carro, né? Uma neblina, assim, sabe? Aquilo. Daí eu olhei, tinha inclusive geada, Ana.
Nossa. Gramadinho branquinho, geada, fiz foto, mandei pra TV e tal. E aí falei, bom, não vai dar pra aproveitar nada, né? Questão acho que de 20 minutos, meia hora. Abre, a neblina vai embora, solzão, bonito. Quando vai ver era 10, 11 da manhã, tava de camiseta, caminhando lá, fazendo as trilhas e aproveitando para bater foto, porque o lugar para bater foto e de ter cenário bonito. Então, quem não foi, legal. A gente deixa aqui a mensagem justamente para que conheça. É muito legal, muito bacana e o que a gente observa. Inclusive, várias pessoas aí, ó, o Reinaldo de Colombo, mandando o WhatsApp da Jovem Pan News. Bom dia, Vila Velha é sempre e é tudo de bom. Uma pergunta, vocês por acaso têm intenção de estender até Prudentópolis, onde é um lugar maravilhoso e também pode ser explorado? Não sei se no caso do Sou Vila Velha essa ideia de também novas áreas dentro dessa concessão para que também possam ser exploradas e esse cuidado? Sim, nós olhamos várias concessões, né? A Sou Parques hoje tem 3 parques na carteira. Além do Parque Vila Velha, o primeiro que é o Parque Capivari, em Campos do Jordão, que é o parque do teleférico lá em Campos, né? Então, em Campos do Jordão, nós também estamos mudando a realidade do turismo. Antes as pessoas iam no parque por estar em Campos do Jordão. Agora as pessoas já vão para Campos do Jordão por causa do parque. Como muda, né? Então muda sim, Campos do Jordão tá muito legal também, o nosso parque lá. E ano passado a gente inaugurou uma operação em Aparecida, uma concessão privado com privado. Ou seja, nós fizemos uma concessão com o Santuário Nacional e abrimos um parque com cunho religioso, onde a gente conta os milagres principais da Nossa Senhora Aparecida, o passeio de balsa, tem um refúgio de aves também tem essa parte de ambiental, onde a gente faz um percurso imersivo com aves lá dentro do parque. E a gente está sempre aberto a novas possibilidades dessas parcerias para crescer também ao Brasil inteiro. A gente sempre fica de olho com essas possibilidades de concessões. E Leandro Ribas, da Sou Vila Velha, concessionária responsável pela gestão do Parque Vila Velha, te agradecer mais uma vez pela disponibilidade e a parceria aqui no nosso Pan News Curitiba. E deixa eu aproveitar para te perguntar, tem algum site, alguma página nas redes sociais para o pessoal entender mais ou menos como é que funciona a dinâmica do parque e querer conhecer já por essa via também? Nossa rede social é muito ativa, sigam lá, @Parque Vila Velha no Instagram, no Facebook. E também temos o site parquevilavelha.com.br, onde se pode saber sobre todos os nossos atrativos e fazer a compra antecipada de ingresso também. Tá aí. Leandro, obrigado aí pela disponibilidade. Você estava lá em Vila Velha? Estava em Ponta Grossa e veio para cá? Hoje eu estava aqui? Não, hoje eu estava em Curitiba, tô indo agora para lá. Eu até vi a entrevista, eu falei, deve ser pela internet, né? Falei, olha, coisa boa, presencial, gostamos. Obrigada pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço o convite, fica o convite para vocês visitarem lá. Opa. Vou tentar combinar com os andorinhões um horário que vocês possam ver esse balé. Justo, quero combinado com eles. Chega lá no tete-a-tete, aquela conversa. Sou o Leandro e os andorinhões, fala, viu, vamos combinar um dia aí. Bacana. Leandro, sucesso, boa viagem para você, bom retorno. Obrigado, bom dia de trabalho para todos vocês também. Valeu. 11h31 agora.